Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir a todos vocês que estão aqui presentes. Eu os cumprimento com a graça e com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço que Ele lhe abençoe grandemente e que Ele possa falar ao coração de cada um de vocês que estão aqui, que vieram com o intuito de ouvir a palavra de Deus. Eu também cumprimento aqueles irmãos que semanalmente nos acompanham através do YouTube, com a graça e com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe também e que Ele possa falar ao teu coração através da palavra de Deus sendo exposta de forma pura e simples. Pois bem, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro das Revelações, no capítulo 21, a partir do versículo 18 até o 27. Portanto, a última parte do capítulo 21 do livro do Apocalipse, do livro das Revelações. Esta será a segunda parte aí da exposição sobre a Nova Jerusalém. Então acompanhe comigo aí o capítulo 21 do livro das Revelações, a partir do versículo 18 até o 27. E nos diz assim: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisopraso, um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma destas portas de uma pérola só. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. João ele encerra este capítulo de uma forma eloquente e extraordinária, meus irmãos. Suas declarações enfatizam a soberania e a supremacia de Deus o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. As palavras do apóstolo nos fazem refletir sobre a suficiência de um Deus que não está longe, mas ao contrário, ele esteve presente entre os cristãos do período apostólico, o período do apóstolo João, e também está entre nós hoje, pois nós somos o seu povo. E para falar dessa suficiência que há em Deus, João relata que a Nova Jerusalém ela não necessita de nada, pois a perfeição do Criador será suficiente para ela. E por esta razão estaremos eternamente satisfeitos com o Eterno, estaremos eternamente satisfeitos em comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mude ao comentar esta sessão, ele diz o seguinte: a presença de Deus já não precisará ser buscada, pois ela é conhecida, universal e impregnando tudo como a luz do dia. Então Moody, ao mencionar aqui
a respeito do que será a realidade da Nova Jerusalém, ele diz que a presença de Deus não precisará ser buscada jamais, porque ela estará impregnada em tudo que nós olharmos. E por isso nós estaremos eternamente satisfeitos, pois em tudo que olharmos ou tocarmos, em toda a parte estará manifestada a presença e a glória do Deus Todo-Poderoso. Por isso haverá completa satisfação ali na eternidade. Por isso já não necessitaremos de mais nada do que necessitamos hoje. Hoje nós necessitamos de água, luz elétrica, nós necessitamos de alimentos, nós necessitamos de vestuário, nós necessitamos de habitação, nós necessitamos de todas as coisas cotidianas. Mas naquele dia, quando a presença de Deus estiver manifestada aqui em toda a sua plenitude, já não necessitaremos de mais nada. Veja os versos 18 a 21, o que diz aqui, ó. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sádio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, o 1/10 de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nestes versos aqui, o apóstolo João, ele cita aí, ele menciona uma dezena de pedras preciosas, apenas com a intenção de ilustrar a beleza da cidade santa. E deste modo, não precisamos entender que há algum tipo de sentido misterioso ou místico por trás dessas pedras preciosas aí, porque não há. Então eu posso dizer para vocês que não há nenhum tipo de sentido misterioso ou místico por trás dessas pedras. João ele usa elas apenas como símbolos conhecidos para apresentar para nós aquilo que outrora era desconhecido para nós. E com precisão o apóstolo descreve as características da muralha da Nova Jerusalém. Muralha essa que, como dito anteriormente, reflete o cuidado e a proteção do Eterno em relação aos seus eleitos, mas também põe um limite entre a Nova Jerusalém e a corrupção da era atual. Então há dois sentidos aí por trás dessa muralha que está em volta aí da cidade da Nova Jerusalém. Ela demonstra para nós o cuidado e proteção que o Criador tem com seus eleitos e também põe um limite entre a corrupção da era atual e a era vindoura, a era da eternidade em novos céus e nova terra. E de forma minuciosa, João ele revela para nós que essa cidade é cravejada de pedras preciosas em seus fundamentos. Tal descrição da cidade refletem a beleza e a perfeição do Criador. E como diria Agostinho de Hipona, ela reflete a beleza do ser mais belo que existe, que é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, isso tudo aí revela para nós o Deus Criador refletido nela, o que apresenta para nós pureza, perfeição, durabilidade e eternidade, pois essa cidade durará eternamente, ela nunca deixará de existir. Como não adorar, meus irmãos, um Deus tão suficiente como esse? É para Ele que nós prestamos culto, é para Ele que nós oferecemos nossas vidas, é para Ele que nós nos dobramos. Não é para o pastor, não é para a denominação, não é para instituições que nós nos dobramos, mas nós nos dobramos apenas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Criador. Essas pedras mencionadas aqui pelo apóstolo João traz à memória de qualquer estudante da Bíblia as pedras que foram colocadas nos engastes
que foram colocados no peitoral do sumo sacerdote Arão, lá quando a instituição do tabernáculo foi feita pelo profeta Moisés, e isso nós encontramos em Êxodo 28, versículo 15 até o 21. Veja o que diz em Êxodo 28, versículo 15 até o 21, e diz assim a palavra de Deus, em Êxodo capítulo 28 e versículo 15 até o 21. E diz assim, ó: farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, o fará. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido o farás, quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras, a ordem do sárdio, do topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conformes os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para 12 tribos. Então vocês podem perceber que há uma semelhança muito grande aqui entre essas pedras que foram colocadas no peitoral do sumo sacerdote Arão. E eu quero trazer algo aqui para vocês em específico com relação a isso. Isso revela para nós o caráter sacerdotal da igreja, pois no Antigo Testamento só o sumo sacerdote ele tinha acesso ao Santo dos Santos e, portanto, era o único que tinha acesso ao Deus vivo, era o único que podia entrar e estar na presença de Deus. E devido a isso, ele era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Porém, no Novo Testamento já não necessitamos que alguém aqui na terra nos represente diante de Deus. Não é necessário sacerdotes, papas, profetas, bispos ou pastores, e nem mesmo apóstolos, pois temos Jesus Cristo, o nosso representante diante de Deus, o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote perfeito, pois temos Jesus Cristo, o nosso representante. E devido a isso, nós temos aí a doutrina que nós chamamos de sacerdócio universal de todos os santos. E alguém pode se perguntar, mas Álvaro, o que representa essa doutrina aí do sacerdócio universal de todos os santos? Eu vou explicar para vocês o que representa essa doutrina. Ela é apresentada pelo apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 2, onde ele diz que nós fomos feitos como pedras vivas do templo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o seu corpo. Essa doutrina nos ensina que após a morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, todas as ovelhas que o Pai deu a Cristo, e não apenas um único homem, todas as ovelhas que o Pai deu a Cristo têm acesso a Deus. Não apenas em um templo físico, mas em qualquer lugar que o nome do Senhor ele for invocado, a resposta de Deus virá. Podemos orar em um templo físico juntamente com nossos irmãos. Podemos orar no meio de um pasto junto ao gado. Nós podemos orar no meio de uma floresta. Nós podemos orar em casa. Nós podemos orar no trabalho. Em qualquer lugar que nós entrarmos em oração, a resposta virá. E desta forma, em qualquer lugar que Cristo for invocado e adorado corretamente, ele virá e trará a resposta. O que cumpre aquilo que o Senhor Jesus havia falado para a mulher samaritana junto ao poço. Abra comigo em João no capítulo 4. Eu vou repetir essas palavras de Jesus para vocês. E veja o que ele diz aqui em João no capítulo 4, a partir do versículo 19.
até o 23, onde nós encontramos esse diálogo belíssimo entre Jesus e a mulher samaritana. Vejam bem o que diz aqui. A mulher diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Depois de Jesus ter falado para ela que tinha uma água perfeita para oferecer a ela identifica Jesus como um profeta, mas à primeira vista ainda não identifica ele como Messias, como o verdadeiro Deus encarnado. Mas veja o que segue aqui. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela argumenta, os meus pais adoraram aqui neste monte, e eles dizem que é aqui que nós temos que adorar, porque ela era samaritana, e tinha um lugar específico para eles ali também. E ela diz, e vocês judeus dizem que nós temos que ir no templo. E segue o diálogo aqui, Vós adorais o que não conheceis. Isso é o que Jesus responde para ela. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque Jesus, ele é judeu por nascimento. É judeu de nascença, ele tem sangue judeu. Por isso a salvação veio dos judeus. E Jesus, ele segue. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então ele está dizendo para ela em poucas palavras aqui, você acha que é aqui nessa montanha que deve ser adorado? Você cria um local geográfico específico. Os judeus criam o templo como um local específico, um local geográfico para adorar. Mas eu quero dizer para você que importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. E é por isso que em qualquer lugar que o nome do Senhor for invocado verdadeiramente e for adorado corretamente, ali ele estará presente, porque está sendo invocado em espírito. Ele diz, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, essa é a doutrina aí que nos ensina que todos os santos são uma espécie de sacerdote, revela o caráter sacerdotal da igreja. E desta forma, Jesus está revelando que chegaria um tempo onde Deus seria adorado em espírito e em verdade, em toda parte, devido à presença de Deus, à presença do Espírito Santo que estaria dentro dos crentes, habitando nos crentes. E por esta razão, a ovelha mais comum de uma comunidade, a mais simples, ela pode se dirigir a Deus e terá acesso a Ele. Não é só o pastor que tem acesso a Deus. O pastor não é uma espécie de sacerdote como Arão, que era o único representante entre Deus e os homens. O pastor é mais um dos santos que também tem um caráter sacerdotal, mas ele não é melhor e nem maior do que a ovelha mais simples e mais comum de sua congregação. Então, o membro mais comum de uma comunidade, ele pode ter acesso a Deus, pois Jesus Cristo é o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote perfeito, o único mediador entre Deus e os homens. É apenas através de Jesus Cristo que nós chegamos a Deus, não por ser membros de uma instituição, não por seguir um homem, não por crer na palavra de um homem, mas por crer na palavra de Deus. E por isso nós não precisamos de papas e concílios que muitas vezes se contradizem. Como disse o próprio Lutero, ele dizia que ele não necessitava de papas e concílios que muitas vezes se contradiziam. Ele necessitava da palavra de Deus. E por isso que Lutero ele dizia há mais de 500 anos atrás que ele não precisava de papas e concílios, que sempre estão se contradizendo, mas ele precisava da palavra de Deus e por isso ele dizia, minha mente está cativa à palavra de Deus, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Através de Jesus Cristo, nós chegamos a Deus. E como eu disse, não é por ser membro de uma instituição gigantesca, não é por seguir um homem, não é por seguir um pastor, não é por acompanhá-lo nas mídias sociais, não é por estar em devoção a uma placa denominacional, mas é por estar em devoção ao Senhor e Salvador.
Jesus Cristo, crer na sua palavra e crer que Ele é o seu único e suficiente Salvador, o seu único Senhor. Como ele disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E como o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 20, dizia que nós só temos livre acesso ao novo e vivo caminho por conta do sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Quando o véu se rasgou, ele abriu a porta de entrada para todo membro comum da congregação entrar na presença de Deus e se derramar diante dos pés da cruz e dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim porque eu sou pecador, eu necessito de ti. Foi isso que Jesus fez. Ele escancarou as portas aí do templo celestial. O John MacArthur, ao refletir aí sobre a realidade da Nova Jerusalém, ele diz o seguinte, não haverá um momento em que eles não estarão em comunhão com o sagrado, o Senhor Todo-Poderoso. Deste modo, não haverá necessidade de ir a um templo, catedral, igreja, capela ou qualquer outra casa de culto. Os crentes serão os verdadeiros adoradores que Deus sempre buscou. Mas eu quero dizer para vocês que com isso eu não quero dizer que não precisa ir aos cultos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que hoje não há um exclusivo lugar onde a presença de Deus está parada, como no tabernáculo no deserto, que é a coluna de fogo, e aquela coluna de nuvem pairava sobre ali aquele tabernáculo. Agora a presença de Deus está em toda parte, em todo lugar, vivendo em mim e vivendo em vocês também, vivendo no corpo de vocês, dirigindo cada um de vocês, agindo e lhes regenerando e regenerando a mim. O Espírito de Deus está em toda parte, ele não está engarrafado, ele não está preso em uma lâmpada como um gênio. Ele está dentro de você, ele está dentro de mim, está dentro de todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Não é um único lugar, mas o lugar onde nós podemos adorá-lo. O adoramos também em cultos aí semanais, mas a adoração deve ser o modo como nós vivemos. A adoração não deve ser apenas um dia na semana ou 2 dias na semana. A adoração deve ser um estilo de vida que você pratica. A adoração deve ser a sua vida em particular. A adoração deve ser o testemunho que você presta diante dos seus vizinhos. O que você fala com a sua boca, a vida que você leva, e isso é adoração. Você deve viver para adorar a Deus. Você deve adorar a Deus e glorificar o nome de Deus até com seu trabalho material. Porque Lutero ele também dizia que um simples sapateiro, com o ato de fazer um sapato e entregar para o próximo naquele período em que ele estava vivendo ali, estava glorificando a Deus porque estava servindo os demais. Jesus ele dizia que ele não havia vindo para ser adorado, ele não havia vindo naquele momento para ser servido, mas ele havia vindo para servir. Ele dizia que todos aqueles que querem ser os primeiros no reino de Deus devem ser os últimos, devem servir a todos. Não existe maior ou melhor, não existe maior ou menor, não existe menos ou mais, existe o corpo de Cristo. Como eu dizia, um pastor ele não é melhor do que um membro mais comum de uma congregação, ele também é uma ovelha. A única diferença é que essa ovelha foi aí investida de autoridade eclesiástica para guiar as demais ovelhas. Veja os versos 22 a 24, e diz assim, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. E quando diz aqui, eu quero abrir uma notinha de rodapé e dizer para vocês, e quando diz que essas nações estão andando mediante a luz divina, a luz de Cristo, isso significa que essas pessoas dessas nações aí são eleitos e estão sendo guiados pelo Espírito de Deus, pela luz divina. Por isso que eles estão andando por sua luz. Aqui nestes versos,
o apóstolo João, ele declara que não vê um templo, ele não vê um santuário. E a resposta, como eu falei para vocês anteriormente, é óbvia. A resposta é porque o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade, devido à presença de Deus impregnada em toda parte, se torna o Santo dos Santos, se torna um lugar de morada do Altíssimo. E aquele que era transcendente, aquele que era mais elevado, aquele que parecia que estava longe de nós, devido às nossas limitações e pecados, agora está entre nós, o seu povo. Então a glória de Deus revelada aí no Santo dos Santos, que é a Nova Jerusalém, revela para nós que aquele que estava transcendente, aquele que parecia que estava até longe de nós, devido às nossas mazelas, devido aos nossos pecados, devido à nossa depravação total, agora ele está perto, agora ele está entre nós, ele está entre o seu povo. Espiritualmente ele já habita em mim e em vocês, só que chegará um tempo que na Nova Jerusalém, em novos céus e nova terra, ele estará presente fisicamente e nós poderemos tocá-lo, nós poderemos olhar para ele, nós poderemos fazer como o apóstolo João, talvez até reclinar em seus ombros, nós estaremos em íntima comunhão com o Salvador. E eu pergunto a vocês, isso não é glorioso, meus irmãos? Saber que nós veremos a face de Deus, a glória de Cristo. Então, aquele que parecia que estava mais elevado, aquele que era transcendente, agora está perto. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, como eu dizia anteriormente, os israelitas necessitavam de um sumo sacerdote para se aproximarem de Deus. Mas agora, nessa existência plena, os eleitos não carecem de nada, nem mesmo de luz do sol ou luz da lua, e muito menos de luz elétrica. Eles não necessitam de nada, pois o próprio Deus os ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. A praça da cidade, sendo feita de ouro transparente, revela para nós algo glorioso, uma beleza sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, uma beleza transcendente, devido ao fato de que aqui na Terra não existe ouro transparente. Nós só encontramos ouro da forma que nós vemos aí hoje, o que revela um Deus majestoso, autossuficiente, perfeito e belo. Revela para nós, citando novamente Agostinho de Hipona, eu digo para vocês, essa majestade aí da Nova Jerusalém revela para nós o Deus Todo-Poderoso, que é o ser mais belo que existe. E eu posso dizer para vocês, e o porquê que a igreja, porquê que o povo santo se tornou um povo belo, se tornou um povo esplendoroso? Porque quanto mais perto de Deus, dizia Agostinho, mais belo nós nos tornamos, porque Deus é o ser mais belo de todos. Tal visão nos faz ser mais reverentes e gratos ao Criador, pois, como diria Moody, depois daquele grande incêndio que destruiu completamente a sua casa, quando ele foi indagado por um de seus amigos, eu fiquei sabendo que você perdeu tudo, Moody. E ele dizia o seguinte: acho que você entendeu errado, meu amigo, porque o que me sobrou é muito mais do que eu perdi, porque Moody estava olhando aquilo que era transcendente. Ele não estava olhando as coisas aqui desta terra, ele estava olhando o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele estava olhando a beleza e a majestade da Nova Jerusalém. Então, sendo assim, perceba que prazeres mundanos ou qualquer coisa aí de regalias que esse mundo podre ou corrompido possa oferecer para nós como luxúria, nada disso tem valor se comparado com aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Tudo isso é muito mais satisfatório e prazeroso do que tudo aquilo que este mundo pode nos oferecer. O mundo pode te oferecer prazer de todos os tipos, dinheiro, prosperidade, uma vida plena aí de regalias e de luxúria. Mas o que adianta viver plenamente aqui neste mundo e acordar na eternidade como aquele rico da história do rico e Lázaro? Acordar no inferno em tormentos? De que vale todo o dinheiro
Será que toda a prosperidade que um homem pode conseguir aqui nesta terra, será que é capaz de subornar o juiz dos juízes para que possa tirá-lo do fogo do inferno, porque fez do dinheiro o seu Deus? Pense sobre isso. Aquilo que Cristo tem reservado para nós na eternidade é muito mais satisfatório e prazeroso do que tudo aquilo que este mundo caído pode nos ofertar, pode nos oferecer. Novos céus e nova terra são muito mais sublimes, pois é na eternidade que teremos alegria plena e comunhão com Deus e com o nosso Mestre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica aqui uma reflexão para aqueles que me ouvem semanalmente. Faça um paralelo com relação a isso e perceba o que é que tem mais valor: dinheiro, prosperidade, fama aqui neste mundo, ou uma eternidade aí de alegria plena e comunhão com Jesus Cristo, você vendo o seu Deus, o seu Criador, eternamente ao seu lado, tendo comunhão com Ele aí? Então pense sobre isso. Por isso devemos glorificar o nome do Senhor, devemos exaltá-lo, pois somente Ele é digno de toda adoração, de toda glória, de toda honra e de toda supremacia. É tudo para Ele, tudo foi feito por Ele e tudo é para a glória dEle. Se eu prego alguma coisa, é porque Cristo tem que ser glorificado. O meu sermão não é para me autopromover, não é para me fazer popular. O meu sermão é para promover a Cristo, é para glorificar o nome de Cristo e louvá-lo para sempre. E os versos 23 a 25 diz assim, ó: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Este último verso aí diz o seguinte para nós, o verso 27 aí, que nada contaminado com o pecado entrará lá. Esta cidade não precisa de luz, meus irmãos, do sol, lua ou estrelas, e muito menos luz elétrica, pois o Cordeiro de Deus, a luz verdadeira, é a sua lâmpada. Por isso é dito que suas portas jamais se fecharão, nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E a exemplo das cidades antigas, que fechavam os seus portões durante a noite para evitar aí invasores e visitantes indesejados. Durante o período da noite, a escuridão representa o caos e os obstáculos, os problemas que hoje nós enfrentamos aqui neste mundo, naquele dia serão coisas do passado, e com isso as nações lhe trazem o tributo, lhe trazem adoração, devido à radiância da luz que os guia ali, luz divina. E como foi dito aí nos versos 26 e 27, as nações não estão pagando tributo aí, ou impostos para Deus, como dizia certo pregador herético que dizia que no tempo em que a Nova Jerusalém estivesse manifestada na terra, as nações viriam de todas as partes e trariam ofertas e dádivas aí para aquele que estaria no trono. Mas a realidade é que eles não estão pagando tributos ou impostos aí com recursos aí monetários, com dinheiro. Ao contrário, eles estão oferecendo a sua vida em oração, estão oferecendo suas vidas como adoração aos pés de Cristo, pois Deus não procura, pois Deus o que procura é adoradores. Ele não está procurando dizimistas, meus irmãos. Ele não está interessado no seu dinheiro, não está interessado no meu dinheiro. Ele está interessado na minha e na tua vida. É isso que Ele quer. Ele quer fazer morada em você, quer fazer morada em mim, quer dirigir a minha vida, quer dirigir a tua vida. Eu posso dizer novamente para vocês, as nações não estão pagando tributo ou impostos a Deus ou à cidade santa aí com recursos monetários, com ouro, com prata, como dizia o pregador herético, mas eles estão oferecendo suas vidas como adoração aos pés de Cristo, pois Deus procura adoradores,
Ele não está procurando dizimistas. Essas nações só podem entrar na Nova Jerusalém pelas portas porque eles foram escolhidos por Deus, porque Cristo entrou nelas, a luz verdadeira, e fez morada nos habitantes dessas nações. Eles são eleitos e, por isso, adoram. As nações mencionadas aqui neste capítulo não devem ser entendidas como nações que nós temos atualmente, como Brasil, Argentina, Venezuela, Inglaterra ou Estados Unidos. São povos eternos que estarão habitando no planeta Terra no período da Terra Gloriosa. Isto nos ensina que só poderemos entrar aí na Nova Jerusalém pelas portas quando Cristo de fato estiver morando em nós. Quando chegarmos à santidade e à perfeita glorificação, quando formos glorificados. E para que isto ocorra, temos que ser santos hoje, depender do Espírito Santo, lutar contra o pecado, lutar contra a depravação total que habita em nossos corpos, jamais fraquejar e clamar diariamente pela ação do Espírito Santo. Quanto tempo vocês têm gastado em oração, pedindo a ação do Espírito Santo na sua vida? Quanto tempo será que eu tenho gastado? Será que eu tenho gastado o tempo suficiente? Será que vocês têm gastado o tempo suficiente? Será que nós estamos tendo comunhão diária com Cristo da forma que Ele necessita que nós tenhamos? Será que estamos caminhando com Ele como se Ele fosse o nosso melhor amigo? Ou nós estamos andando com Cristo como se Ele fosse um simples conhecido? É tempo de refletirmos sobre isso, porque como eu dizia para vocês, a adoração não é só em cultos. A adoração não é em cultos semanais reunidos com os irmãos. A adoração é um estilo de vida. É o modo como você se porta diante da sociedade. Então jamais devemos fraquejar, devemos clamar diariamente pela ação do Espírito Santo em nós, para que possamos ser de fato adoradores, que adoram em espírito e em verdade, o que vai ficar claro para nós no capítulo 22, versículo 14. Veja o que diz aqui do Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, se nós vamos entrar na cidade pelas portas, se nós vamos ter direito de comer da árvore da vida, é porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Somente aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro entrarão na Nova Jerusalém. Reflita mais uma vez, abra uma janela dentro do seu cérebro aí e comece a pensar, será que o modo como você está vivendo está glorificando o nome do Senhor? O modo como você vive, o modo como eu vivo? Será que está refletindo o caráter de alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? As palavras que eu faço ou as palavras que eu falo estão edificando, estão abençoando, estão alimentando? As minhas atitudes estão trazendo as pessoas para perto de Cristo? Ou será que as minhas atitudes estão afastando elas de mim e afastando de Cristo? Nós temos que refletir sobre isso. Um cristão verdadeiro tem que se debruçar em oração e dizer: Jesus, muda o meu caráter, muda a minha mente, muda a minha vida, para que eu possa parar de pecar. Porque muitas vezes nós falamos e cometemos coisas que ofendem o caráter santo de Deus. E muitas vezes nós nem percebemos. Nós só entraremos lá pelos méritos de Cristo. Veja o que diz aqui em Mateus 5:20. Veja o que diz aqui, Mateus capítulo 5:20. Vejam bem aqui, Mateus capítulo 5 e versículo 20. Diz assim, porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E talvez essa declaração de Jesus poderia ser muito dura, porque olhando para a nossa natureza, meus irmãos, olhando para nossas misérias, pelos nossos pecados, olhando para tudo que somos naturalmente, como que nós vamos exceder aí a perfeição, exceder a justiça de legalistas religiosos como os fariseus?
mas eu posso dizer para vocês, nós só vamos exceder a justiça dos fariseus quando a justiça divina for aplicada em nós, quando os méritos de Cristo forem aplicados em nós. E aí sim nós poderemos dizer que excedemos aí a justiça dos fariseus. Nós entraremos pelas portas da Nova Jerusalém por fazer a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Isso está aqui em Mateus 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E nós sabemos pelas cartas de Paulo que a vontade de Deus para nossas vidas é a santificação, é a abstenção do pecado, é a incorruptibilidade que é manifestada em nós através do Espírito de Cristo. É desta forma que nós entraremos na Nova Jerusalém. E nós só entraremos na Nova Jerusalém se nós formos puros em malícia, como crianças. Foi o que Jesus disse em João 18:3. Veja aí João 18, versículo 3. Veja o que ele diz aqui, ó. Tendo, pois... Deixa-me ver aqui. Aí, Mateus 18, versículo 3. Mateus, capítulo 18 e versículo 3. Veja o que diz aqui em Mateus, no capítulo 18, versículo 3. E diz assim, ó. E disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, ou seja, como crianças em malícia, ó, de modo algum entrareis no reino dos céus. Como está o teu coração, meu irmão, minha irmã que me ouve nesses momentos? Teu coração está purificado pela ação regeneradora do Espírito Santo? Ou teu coração é tenebroso? Ou como dizia o reverendo Augusto Nicodemos, alguns que vivem aí em prostituição, fornicação, vivem em pornografia, outros que vivem em adultério, traindo a esposa ou traindo o marido. Como será que está o teu coração? É necessário analisar, é necessário ver a sua vida à luz da palavra, para que você possa glorificar a Deus. Agora, se está tudo bem, se não tem nada escondido, glorifique o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se você está vivendo uma vida reta, não é porque você é bom e não é porque você é perfeito, mas é porque Cristo está agindo na sua vida. E quando nascermos de novo, foi o que Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 e versículo 15, que aquele que não nascer da água e do Espírito, sendo regenerados, não pode entrar no reino dos céus. E quando nós nos tornarmos novas criaturas, é o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas do passado, têm que ter sido deixadas para trás. O velho homem deve ter morrido ali na cruz junto com Cristo. Você não pode repetir aquelas palavras que Lutero ele dizia, que ele achava que tinha matado o velho homem nas águas do batismo. Só que ele descobriu que o miserável sabia nadar. E se o miserável do corpo antigo, do homem antigo, ele sabe nadar, então você deve afogá-lo nas águas do Espírito Santo todos os dias. Você deve mortificar a sua carne, você deve matar o velho homem para que o novo homem resplandeça. Então, assim se tornando novas criaturas. E por isso o apóstolo ele encerra este capítulo dizendo o seguinte, que nenhum impuro, profano, que pratica abominação, que pratica o pecado vai entrar lá, porque a glória de Deus estará manifestada ali. E como Deus é o ser mais belo que existe, nele não há imperfeição, nele não há pecado, nele não há sujeira, nele não há injustiça. E se aqueles que vão viver com ele, desejam viver com ele de fato ali, devem se abster da prática do pecado, se abster do mal, da abominação, para que possam entrar lá. E somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro são aqueles que vão entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Essa perícope descreve a beleza e a perfeição da santa cidade, meus irmãos. Uma realidade totalmente oposta do que nós estamos vivenciando hoje. Porque para todos os lados em que nós olhamos, é como dizia o compositor brasileiro e cantor Renato Russo,
nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos querem o futuro da nação, e eu posso dizer para vocês, ele dizia que país é esse, mas eu digo para vocês que natureza é essa, que não respeita as leis divinas, que não respeita a moralidade judaica cristã, não respeita as leis de Deus. A cada dia que passa, nós vemos aí para tudo que nós olhamos, impregnado pecado, sujeira, corrupção, depravação total em todas as áreas, seja na religião, seja na política, seja onde for, até nas escolas a corrupção entrou, porque esses malditos comunistas se infiltraram ali e têm doutrinado crianças durante décadas para formarem militantes políticos. Eu digo para vocês, o príncipe deste século, que é o diabo, ele tem se infiltrado na mente de todos. E talvez até nós corremos o risco de estarmos contaminados com ideologias espúrias. Por isso que nós devemos confrontar tudo com a palavra de Deus para viver o que Ele quer. Por isso que a Nova Jerusalém ela é bela, perfeita, uma realidade totalmente oposta daquela que nós vivenciamos hoje. Uma realidade suja, corrupta, contaminada, deformada em todas as áreas pelo pecado. Esses versos também nos chamam à santidade, meus irmãos, pois a realidade que aqui é descrita é santa, uma realidade que foi completamente alterada. Como eu disse, a realidade que vivemos hoje é imperfeita, mas lá será a perfeição absoluta. E para chegarmos lá, essa mudança tem que começar hoje, meus irmãos. Tem que começar agora. Nós temos que passar pelas 3 fases aí da graça, ou 3 etapas da graça, o processo de salvação. Nós já fomos salvos porque estamos justificados diante de Deus pelos méritos de Cristo. Essa salvação já se aplicou em nós. Nós já fomos justificados graças aos méritos de Cristo diante de Deus. Mas ainda estamos sendo salvos durante o processo de santificação e ainda seremos salvos quanto à glorificação. Esta é a realidade, meus irmãos, que nós entendemos em teologia, nós chamamos aí a realidade do já e ainda não. Já estamos salvos quanto à justificação, estamos sendo salvos quanto à santificação e ainda seremos salvos quanto à glorificação. E salvação não é da noite para o dia, meus irmãos, pois é um processo. Nós somos como pessoas doentes que foram infectados por um patógeno mortal e que estão em tratamento. E, portanto, é um processo que vai se consolidando com o tempo durante toda a nossa estadia aqui neste mundo. Então, eu vou repetir para vocês isso aqui. Nós estamos passando por um processo, que é o processo de salvação. É como se nós estivéssemos contaminados com uma doença mortal e como se nós estivéssemos em tratamento e, portanto, é um processo que vai se consolidando durante toda a nossa estadia neste mundo. E à medida que vamos sendo guiados e regenerados pelo Espírito Santo, o processo de cura dessa doença mortal que é o pecado vai terminando e, por fim, chegaremos à estatura de um homem perfeito, a glorificação perfeita, a santidade perfeita que John Wesley almejava e que erroneamente dizia que o ser humano conseguia ser perfeito em santidade aqui neste mundo, mas eu digo para vocês, só seremos perfeitos em santidade quando nós formos glorificados, quando este corpo mortal pecaminoso for desfeito e criado um novo corpo para cada um de nós. E por fim, chegaremos à estatura de um homem perfeito, Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Então essa é a nossa meta, meus irmãos, essa é a nossa motivação. A nossa motivação é se parecer a cada dia com Jesus Cristo, porque Ele é o nosso irmão mais velho. Ele mostrou para nós que há como ser santo diante de Deus, e é diante dele que nós temos que estar em oração, pedindo para que Ele nos guie e dizer: Jesus, tome posse da minha vida, porque eu já não aguento mais este mundo pecaminoso e corrompido pelo pecado. Que o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso siga agindo em nossas vidas, hoje e eternamente.
Amém e amém.